Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Eu sou Rodolfo Kapler e esta é mais uma entrevista da nossa série especial, produzida em parceria com o Museu Casa Darcy Ribeiro, do município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho a alegria de conversar com uma das vozes mais proféticas, corajosas e incômodas do debate público brasileiro, pastor Antônio Carlos Costa. Seja muito bem-vindo aqui, pastor. Obrigado, Rodolfo, uma honra. Pastor, a gente se conheceu em julho de 2022, quando eu tive a honra de entrevistá-lo para o site da revista Veja. Isso. De lá para cá, o que mudou na sua vida e no Brasil? Foram mudanças profundas, porque, do ponto de vista pessoal, eu passei pelo período mais difícil da minha vida, sem a mínima dúvida. Porque perdi minha mãe, perdi um sobrinho que era um filho para mim, novo, cheio de vida. Minha mulher sofreu uma tentativa de sequestro, na qual tivemos um carro roubado, seguro não pagou, só veio pagar recentemente, mês passado. Meu Deus, foi um mundo. Quase perdi o meu pé direito no acidente de moto. E vivenciei uma decepção que eu jamais poderia imaginar com os evangélicos. Quando eu não venho de família evangélica. Me tornei cristão com 20 anos e dentro do mundo evangélico, de uma igreja presbiteriana. Mas nem pesadelo eu pude imaginar que um dia passaria pelo que eu passei. Então, o que me fez sofrer não foi tanto a decepção com o que fizeram comigo. Porque, para ser franco, Rodolfo, eu senti até alguma coisa doce nas perseguições. Por saber que eu estava trilhando o caminho da fidelidade ao Evangelho. Foi a parte mais dura. Uma descrença que eu chamaria de epistemológica. Porque eu vi a igreja abraçar o anti-evangelho, a antivida, o anti-amor, anti-democracia, ante todos os valores pelos quais devemos dar a vida, que emprestam sentido à nossa existência, que viabilizam harmonia social. Então, quando eu vejo cristãos com a Bíblia na mão, 2/3 da igreja fechando com o bolsonarismo, foi um choque. Com pastores defendendo a aliança, com evangélicos não apenas defendendo a aliança, mas defendendo as pautas bolsonaristas. E, meu Deus, tudo aquilo que eu lia nos livros, que eu conhecia em contato com a história da igreja, que o que a história da igreja nos ensina, que os principais inimigos do evangelho sempre foram os de dentro. Agora, você vivenciar isso, você vivenciar a falta de zelo pelo evangelho. Porque se tudo é verdade como nós acreditamos, houve uma rebelião no planeta. Então, a evidência empírica de que a nossa espécie se revoltou contra o seu Criador. E o Criador, em vez de destruir o planeta, extinguir a espécie humana, ele decide enviar seu filho, ensinando as pessoas a amar.
visando salvá-las da sua incapacidade de amar, de redimi-las. E se apresentar como referência desse amor e derramar o espírito de amor sobre o coração das pessoas. E aí você associa. Não é uma história qualquer, Rodolfo. O criador de Andrômeda, da Via Láctea, enviou seu filho para esse planeta. Aí você põe o filho do criador no palanque de Bolsonaro. E os pastores veem isso. E não manifestam indignação e não saem em defesa do evangelho. Isso foi muito chocante para mim. Dá sim, é um sentimento de que você apenas não tem que lidar com fake news, você tem que lidar com instituições fakes, sabe? Porque, veja, não é que essa igreja não teve a capacidade de perceber o ovo da serpente no discurso bolsonarista. Não é que ela precisava de uma sensibilidade, vamos até dizer de uma sagacidade, sabe? De um discernimento para perceber onde que estava o veneno. Aquilo que se encontra nas entrelinhas, que até não foi falado. E que você diz, aí está o mal. E se esse mal não for combatido, essa coisa vai se voltar contra a República, vai se voltar contra a igreja, vai se voltar contra todos. Mas não foi isso que aconteceu. Uma coisa que a gente não pode falar sobre Bolsonaro é que ele não é claro no que pensa. Objetivo. Ele escancara tudo que ele pensa. Não, tudo está aí. Sabe? Em memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Não precisa dizer mais nada. Sabe? Precisamos matar mais 30 mil para completar o trabalho do regime militar. Sabe? Chegar para Miriam Leitão, para o filho da Miriam Leitão, e dizer, olha, quando eu soube que botaram uma cobra na cela onde sua mãe foi posta, eu senti pena da cobra. O que é isso? Sabe? Quer dizer, um homem sonhando com o Brasil armado, um mandato que, se tivesse alcançado seus objetivos, teria tornado a Taurus uma das empresas mais lucrativas do Brasil. Ela teria batido todos os seus recordes de venda. Quer dizer, nega remédio sem eficácia comprovada, faz piada com gente morrendo na pandemia, se associa ao trumpismo. Não, eu não tenho tempo aqui para enumerar as loucuras. E a igreja simplesmente abraçou, 2/3 da igreja abraçou tudo isso. Como se não bastasse essa iniquidade, ela silenciou quem se levantou. Esses não conseguiram respirar dentro desse fenômeno psicológico de massa. Eu acho que a igreja vivenciou um fenômeno psicológico de massa. Pastor, entre 2020 e 2022, o senhor fez algo assim muito interessante para quem se preocupa com o Brasil. Uhum. O senhor percorreu o chamado Brasil Profundo, visitando 5 estados da federação. Sim. Enfim, conversando com povos ribeirinhos da Amazônia, com sertanejos no Nordeste. O que essas incursões te ensinaram sobre a cultura e a política brasileira? Olha, Rodolfo, que pergunta boa, que pergunta maravilhosa. Fico muito feliz de poder respondê-la. Eu já conheci a pobreza da África subsaariana, né? E conheci a pobreza das favelas do Rio. Sede do Rio de Paz, da nossa ONG, é no Jacarezinho.
mas eu faltava conhecer a pobreza dos 3 grandes bolsões de miséria do Brasil: os ribeirinhos, sertão e as favelas, né? Quer dizer, eu já conhecia as favelas, faltava conhecer as favelas do Nordeste e tal, de Recife, Jabotão dos Guararapes, Maceió e tal. Então, o que eu percebi? Em primeiro lugar, a dívida que o Brasil tem com o lado luminoso do Partido dos Trabalhadores, especialmente o presidente Lula. Meu Deus. Foi nessa viagem que eu pude mensurar o valor do Luz para Todos, do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, dos institutos federais. Esse partido, com todas as suas contradições, fez pelo pobre o que nenhum outro partido fez. E o presidente Lula fez pelo necessitado o que ninguém mais fez no nosso país, sem a mínima dúvida. Então, eu conversei com pessoas que viveram no sertão as 2 realidades, a da fome e das políticas públicas implementadas pelo PT. As pessoas morriam de fome, literalmente, iam para a estrada pedir comida. E eu ficaria aqui horas falando com você sobre tudo que eu ouvi. Então isso chamou a minha atenção. Chamou a atenção, então, o fato, lado também luminoso da política. Como que bons governos salvam vidas e como que maus governos matam. Agora, o que ocorreu é que o que eu pude perceber é que a reforma mais ampla não foi levada a cabo. Alguma coisa que pudéssemos dizer que foi capaz de emancipar o despossuído. Porque eu testemunhei nessa viagem a quantidade de gente que não passa mais fome, que foi alfabetizada, sabe? Gente que, inclusive, sertanejo, que tirou o seu doutorado, mas que não tem o que fazer. Então, eu vi cidades inteiras mantidas pelo pagamento do funcionalismo público, da pensão, né, do INSS, as aposentadorias e Bolsa Família. Você não tem indústria e não tem comércio. Um mar de gente ociosa querendo trabalhar. E muito alcoolismo, que potencializa a violência contra a mulher. Muito, muito alcoolismo. Porque as pessoas não têm o que fazer. Conversei com uma sertaneja que ela falou: moço, eu fiz o dever de casa. Sabe? Eu estudei. Terminei a faculdade, fiz o mestrado, doutorado, e hoje eu estou aqui. A mesma condição, sabe, do meu pai, da minha mãe. Não tem o que fazer, não tem trabalho para mim. Então, isso, é claro, chamou a minha atenção. Como também chamou a minha atenção o fato que essas políticas públicas beneficiaram profundamente a igreja. Elas trouxeram mais dignidade de vida para os irmãos na fé. Eu conversei com um pastor no sertão do Seridó, um pentecostal, Assembleia de Deus. Ele me disse o seguinte: todo dízimo da minha igreja vem do Bolsa Família. Então, o PT indiretamente ajudou a plantar muita igreja, sustentar muito obreiro, sabe? Muito irmão nosso passou. Eu conversei com uma quilombola negra do Piauí. Ela me disse: moço, eu só comecei a comer aquilo que eu não plantava depois do Bolsa Família. Então, são mudanças. O projeto das caixas d'água, um negócio extraordinário, mas com muito, muito a ser feito. Um mega trabalho que me parece que não está sendo levado a cabo pelo atual governo Lula, que precisa ser feito. Sabe? Então,
Chamou a minha atenção também o fato de que os evangélicos estão entre os pobres e os mais pobres dos pobres no Brasil. No sertão, nos ribeirinhos, nas favelas do Nordeste, nas favelas do Rio, é muito evangélico. De modo que hoje o Estado implementar políticas públicas de modo a combater a desigualdade de oportunidade de vida significa o Estado socorrer a igreja. Então, a teoria do Gideon de Alencar, dos 4 P's, os evangélicos são pretos, pobres, periféricos e pentecostais, é real. Sem a mínima dúvida. Você vê, os pentecostais estão em todos os lugares, ocuparam perfeitamente o local do Estado, sabe? E o vácuo deixado pela teologia da libertação, porque eles levaram para essas comunidades transcendência. Sabe? É um tema longo, é um tema muito longo, mas levaram. De repente, essas pessoas saem de um mundo de assombração, de medo, do terror, de um trabalho espiritual que é feito contra a sua vida, e passa a acreditar que o leão da tribo de Judá estava com elas, que ela não tinha mais o que temer. Aí surge também a figura do pastor com sua Bíblia, com a gravatinha, dando um norte moral para essas famílias. Muitas vezes pregando mais Moisés do que pregando Cristo, mas apresentando referências morais. De modo que você praticamente não tem igreja na qual não encontre bandido que largou o crime por conta da fé em Cristo, através do trabalho dessa gente. Então, e a esquerda não vai conseguir dialogar com esse povo se for para lá lidar com condescendência, com discurso de ópio do povo. Não cola. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não, porque elas estão lá por bons motivos, e motivos que o fim da pobreza não desfaz. É o desejo de todo ser humano pela eternidade, por encontrar sentido, significado na morte, sabe, consolo nas desgraças da vida. E esses homens, esses pastores entraram lá falando uma linguagem muito simples, indo direto ao ponto e pregando um cristianismo experimental. Não foi um cristianismo calvinista, daquele calvinismo que se restringe apenas a ajudar as pessoas a conhecerem a confissão de fé de Westminster, os 5 pontos, aquela coisa toda, que se dá por satisfeito pelo fato das pessoas conhecerem teologia. Num país de alma mística, eles levaram lá para dentro um Cristo vivo, né? Um mundo povoado de anjos e de batalha espiritual e tal. E não apenas isso, né? É um lugar onde a lavadeira profetiza, né? Onde o pedreiro é chamado para orar, para dirigir o louvor. Tem um protagonismo. Tem um protagonismo, onde a empregada doméstica volta lá para Sernambetiba, volta para a Avenida Atlântica, para virar solto, sabe? Mas não se curva diante do patrão, sabe quem é, sabe que é amada, que é preciosa para o seu Criador, tem até pena do seu patrão, por ele não conhecer a Jesus. O que isso fez pela autoestima dessas pessoas é um negócio extraordinário. Extraordinário. Tem muita coisa, tem coisa, é aquilo, tem luz em trevas, em tudo que é lugar. Pastor, em novembro de 2022, o senhor pediu exoneração da sua função como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil após 41 anos de ministério ininterrupto. O que te motivou a esta decisão? Foi algo de cunho pessoal ou o senhor sofreu algum tipo de pressão? Primeiro, eu fui me distanciando gradativamente da alma da Igreja Presbiteriana. Quando eu saio do púlpito e vou para a favela,
vou para o sistema prisional, para os movimentos sociais, para os parentes de vítimas da violência. Quando eu saio da igreja e vou para o mundo real, foi muito chocante, sabe? Eu me lembro perfeitamente, eu na favela Mandela, e aquela miséria me fazendo uma pergunta direta, frontal, dura. O que teu calvinismo tem a dizer sobre isso aqui? E até então, aquele mundo não fazia parte das minhas preocupações éticas. E aí, quando eu trago para dentro da igreja o discurso da missão integral, da salvação política, sabe? Quer dizer, do amor, da dimensão política do amor, ao me deparar com a indiferença, eu me senti bastante distante dos seus pares. Sim, bem distante. As pessoas olhavam para mim com um olhar assim de como se fosse assim de compaixão, sabe? Quer dizer, condescendência. Coitado desse homem. A igreja perdeu um evangelista, perdeu um teólogo, virou militante, e é questão de tempo dele se candidatar. Essa é o que eu via, isso. Inclusive virou comunista, virou petista. Bom, mas aí o que aconteceu? Eu passei a viver na dinâmica do preparação de sermão, pregação, falar em congresso de teologia pelo país, pregava em praticamente todas as denominações, e as manifestações do Rio de Paz, e o trabalho filantrópico na favela. Aquilo foi me desgastando muito, ficava muito, mas muito exausto. Aí eu cheguei para o conselho da igreja, claro, aí veio o bolsonarismo. No bolsonarismo, o fosso foi completo. Se tornou assim... Eu estou tentando concatenar as ideias porque, Rodolfo, é um processo longo. É muita informação. Eu estou falando com você, eu tenho que escolher o que eu vou contar, que é um mar de lembrança, de memória. Seria muito mais fácil se eu tivesse todo o tempo no mundo para aqui escrever um livro, ou uma câmera que o cara dissesse, fala o que está na tua cabeça, que nós vamos ficar aqui 20 horas, o tempo que você quiser gravando. Mas como nós aqui temos um tempo a cumprir e tal, eu estou aqui tentando escolher, sabe, o que eu posso falar, sabe? Então, é o que eu devo falar. Então, a Igreja Presbiteriana cede 2 pastores para o governo Bolsonaro. André Mendonça, que assume o cargo de ministro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e o Milton Ribeiro, da Educação. Que é o pastor que andou com arma de fogo que a arma no aeroporto. Disparou no aeroporto e tal, e tem aquela história toda de dinheiro do Ministério da Educação, que parece que foi parar no bolso de pastor, para a igreja e tal. O André Mendonça, quando ele assume o cargo, né, o posto de ministro, ele declara que o Bolsonaro, na opinião dele, era um profeta. E Deus havia levantado o Bolsonaro para profetizar para a nação. A igreja presbiteriana muda. E a gente via, no meio, quanto que a igreja pendia para esse lado, né? Para o lado dessa direita conservadora que é incapaz de pensar duplo, não é? De se preocupar com... Direita conservadora ou direita reacionária? Como não, porque você definiria de que maneira? O problema é que é do cristianismo você ser conservador. Tem coisas que precisam ser conservadas. Sabe? Nenhuma sociedade se mantém de pé se não tiver estrutura, se não tiver estribada em valores que são eternos. Valores que não se discute a dignidade humana, sabe? A liberdade, a livre expressão, e por aí vai. Agora, é claro que o modo de vivenciar esses valores ele vai assumindo formas diferentes no decurso
né, dos anos, porque vão surgindo novas demandas morais. E aquilo que podia ser visto como pecado passa a ser visto como uma desnecessária camisa de força, sabe? Ou supressão, sabe? Sem sentido da liberdade humana. Então, não dá para você ser cristão fechando com progressismo, fechando com conservadorismo. O cristão é alguém que empaca e que avança. Ele vive nessa dinâmica. Tem horas que ele, como Jesus, você vê isso muito claro na vida de Jesus. Quando ele fala sobre o casamento, o discurso dele pode ser visto como profundamente conservador. Ele diz, não está escrito em Moisés. Sabe? Como é que se deve? Como é que deve lidar com a sua mulher? Mas quando vão falar com ele sobre lavar mãos antes de comer, sabe? O que ele tem a dizer, olha, simplesmente eu não tratei desse assunto com os meus discípulos. A gente não tem tempo para pensar nisso, sabe? Então, aí o que aconteceu? No meio dessa tensão toda, porque quando eu trouxe para dentro da igreja o discurso da missão integral, do combate à violação dos direitos humanos, sabe? Quando eu comecei a condenar a concentração de riqueza, a necessidade da igreja ser protagonista de uma luta pela diminuição desse fosso entre ricos e pobres. Então, eu comecei a ser visto como de esquerda, como comunista, como petista. Mas quando surge o bolsonarismo, aí a ruptura foi completa. Completa, porque ali a esperança da extrema-direita, ali a esperança assume um outro contorno. A extrema-direita se viu diante de alguém que, segundo ela, poderia mudar a cultura do país, salvar o Brasil do comunismo, trazer os valores da fé cristã para a sociedade. E aí, quando se levanta um de dentro, se você me permite dizer, Rodolfo, quem se levantou foi uma pessoa... Há algo peculiar a mim, assim, diferente de algumas vozes que se levantaram contra essa aliança. Porque a minha crítica foi de dentro. Foi a crítica de um conservador em teologia. Um teólogo calvinista. Sou calvinista, de subscrever a Confissão de Fé de Westminster. Eu creio na inspiração das Sagradas Escrituras, não sou universalista. Nunca fui. Você era um cristão ortodoxo, no sentido de Sim, comungar? Com relação às pautas identitárias, eu tenho pontos de vista considerados conservadores. Então, aliás, eu diria que o tratamento que eu recebi é um tratamento que nunca foi dispensado a um de dentro. Nunca. Você pega aí minhas exposições, Evangelho de João, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Filipenses, Gálatas, Efésios. Escrevi um comentário sobre, se você quer saber o que um pregador pensa, deu a Bíblia para ele comentar, verso por verso. Não tem meme sobre pregação minha nesse país. Ninguém nunca fez um corte para dizer o seguinte, olha aqui o Antônio flertando com o liberalismo teológico. E os seus críticos dizem o seguinte, na teologia ele é fenomenal. O problema são os posicionamentos políticos. O problema é a aplicação que eu faço do calvinismo. O problema é o seguinte, é que eu sou um calvinista dentro da favela. Um calvinista que foi parar no BOPE. Que gosta de pobre. Que foi parar, tem que confessar, essas pessoas despertaram em mim um sentimento que não existia. Foi quando eu fui para lá. Como diz o Frei Beto, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Quando eu botei o pé lá, não é que meu calvinismo mudou, mas eu tive que incorporar a ele o que eu descobri, sabe? O que eu testemunhei.
Aí, quando eu fui para os livros, porque quando eu me vi identificado pelos meios de comunicação como militante e tal, eu falei, eu tenho que me preparar intelectualmente para a batalha. Porque o meu mundo era da metafísica, era da filosofia, da teologia. Aí eu fui para a ciência política, fui saindo lendo tudo, segurança pública, direitos humanos e tal. E aí eu via no discurso, do que eu lia, muito do que eu estava vendo, dentro do sistema prisional e tal, o papel do poder econômico, sabe, tão presente no discurso marxista, né, no instrumento de análise e mudança social criado por Marx, para mim ficou escancarado. Escancarado. Quando eu vi, porque as coisas são difíceis. Como as causas mais justas não avançam por interesse econômico. Sabe? Então, quer dizer, voltando à pergunta, né, que levou você a sair. Então, primeiro, foi isso, esse distanciamento de alma. Sabe? Segundo, o cansaço. Eu não estava dando conta das demandas da igreja. Sabe? Estão passando o dia inteiro na comunidade, organizando manifestação, sabe? Ameaça de morte. E aí você chega na igreja, aquele mundo de gente querendo direção, querendo a presença do pastor. Eu não conseguia dar. Aí, o cansaço, não atender às demandas de amor da igreja. E o que ficou claro para mim, né? A completa incompatibilidade entre o trabalho pastoral e a militância. Ser defensor dos direitos humanos, ser militante dos direitos humanos no Brasil e pastor, não dá. É incompatível. Para mim, se mostrou incompatível. Eu não sei em que igreja um pastor do nosso país, um pastor pode se colocar de pé e combater a concentração de riqueza. E dizer que a escala 6x1 é do diabo. Sabe? E dizer que a sociedade não pode passar papel em branco para a polícia. E condenar o abuso de autoridade. Sabe? Falar sobre a dignidade do detento. Sabe? E soma-se a isso, Rodolfo, questão do salário. O salário é a mordaça da profecia no Brasil. Com meu diploma de teólogo, o máximo que eu consigo é dirigir Uber. E é honroso dirigir Uber. Dirigiria se fosse necessário, mas eu não me preparei para ser motorista de Uber. Me preparei para ser pregador do evangelho, para ser teólogo. E quando eu sei que se a porta se fechar para mim, na minha denominação, na minha igreja local, o meu diploma não vale, eu não vou ter o que fazer com o meu diploma do lado de fora. Você tem que ter muito peito para encarar essa realidade. Você se insurgir contra o bolsonarismo hoje no protestantismo brasileiro significa ir você de encontro a 2/3 dos evangélicos, porque 72% votaram no primeiro turno, votaram em Bolsonaro em 2018. E você imagina, você quer viver de rede social, você quer vender curso, você quer ter seguidores, sabe? Você quer falar em congressos, porque muitas vezes o salário também da igreja local não dá conta. E você complementa com venda de livros, com o que você recebe nos congressos, nas conferências e tal. Aí você olha para esse mercado consumidor extraordinário e diz o seguinte, eu vou falar algo que vai fechar a porta para mim em tudo que é lugar, que vai contrariar toda essa gente. E os colegas que me convidavam para os eventos simplesmente não vão me convidar mais. É uma espécie de suicídio ministerial. Totalmente. Foi um grande pregador, eu diria, bem conhecido pregador presbiteriano, disse para mim, acho que ele nem disse por mal, não disse para tentar me coagir. Acho que ele falou porque ele gosta de mim. Falou, se você votar no Lula, acabou teu ministério no Brasil. Acabou o teu ministério no Brasil, se você votar no Lula. Quando eu declarei meu voto no Lula, pá de cal. Acabou. Então eles pegaram... O senhor nunca mais falou em nenhum congresso? Desses grandes congressos? Nada. Não tem mais espaço para mim para falar em lugar nenhum.
Em lugar nenhum. Eles viram o massacre ao qual fui submetido no Brasil, nas redes sociais. Os colegas, em grande parte, se mantiveram silentes. É um caso inédito de uma pessoa que... O que você poderia falar é o seguinte, que eu distou fora dessas questões políticas. Eu bebo minha cerveja e deixei isso claro. Eu falei, eu não vou ser hipócrita. Porque as pessoas vão para os jogos do Botafogo, vêm lá bebendo, eu não quero que ninguém diga que eu vivo uma coisa lá nos jogos do Botafogo e tal, e outra diferente na igreja. Aí me deixei deliberadamente filmar, até hoje aparece. Então, isso é motivo suficiente? Quando se olha para Calvino, convidando o William Fario para ir para Genebra, dizendo, Fario, vem logo para Genebra, que eu separei um tonel para gente. Ou quando vê o Lutero rindo do Melanchthon, porque ele não conseguia beber tanto quanto ele bebia, né? Pois é, e a mulher de Lutero, a Catarina Vambora, que fazia a cerveja dele. Sabe? Esses dias eu apresentei para um pastor uma profecia de Oséias, dizendo assim, Deus falando através do profeta, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, eu vou cortar o vinho. Deus sabia que aquilo trazia muito prazer. Quer dizer, você pode ver a profecia de uma outra forma. Se vocês se arrependerem, vocês vão ter bastante vinho. O que vocês vão fazer com isso já é problema de vocês. Mas se ele fosse cortar todo o prazer para a gente não pecar, então teria que cortar tudo, né? Tira o clitóris, tira todo o prazer do intercurso sexual, ninguém tem mais orgasmo, ninguém tem mais paladar, ninguém tem mais aroma e tal. Ninguém tem mais. Quer dizer, você vira uma estátua de mármore. E outra coisa também, As né? portas se fecharam. Fecharam e eu tive que dizer para a igreja local que eu estava deixando o cargo de pastor efetivo para ser pastor auxiliar. Mas quando eu vi que eu não tinha mais campo, nem na igreja local, e essa é uma história que eu não me sinto confortável para contar. Se eu contar tudo que eu vivi, eu vou expor a vida de muita gente. E eu temo a Deus. Não vou fazer isso. Mas eu posso dizer que eu fui forçado a sair. Houve uma pressão interna, então, para que o senhor pedisse exoneração. Sim. E por questões políticas. Sim, sem a mínima dúvida. Nada, não tenho uma Isso história. Aconteceu... Eu não tenho uma história encoberta na Barra da Tijuca. Eu trabalhei ali durante 35 anos. Eu não temo que apareça nenhuma moça para contar uma aventura, sabe, que eu tive com ela. Eu não tenho medo de nenhum bandido surgir do nada, nenhum empresário, nenhuma liderança de partido político. Não tenho medo de nenhum membro da igreja, nenhum presbítero, nenhum diácono aparecer dizendo, olha, no ano tal ele desviou verba. Zero. Por isso que o tratamento que eu recebi... Foi injusto. Não, é inédito o tratamento que eu recebi no meio evangélico, aí eu não vou restringir aos presbiterianos. Mas no meio evangélico foi um tratamento inédito, porque veja só... Mas outros pastores também sofreram. Por exemplo, o pastor Ariovaldo Ramos. Uhum. Ele também. Houve um apagamento de toda a contribuição que ele deixou para o mundo evangélico, para o mundo protestante. Ele também nunca mais falou em nenhum congresso. Também o definem como comunista. Uhum. A gente pode pensar também no... Eu vou citar um pastor que é adventista. Né? Teve um pastor adventista que ele foi, aqui na cidade de São Paulo, que ele foi expulso da igreja qual ele pastoreava, por questões políticas. O Edson Nunes, eu me refiro. Não, olha, no meu caso, o que há de peculiar no meu caso é o seguinte. Quando eu tomo a decisão de passar a falar o que eu falei, eu tomo essa decisão num contexto em que eu tinha amplo acesso a todas as denominações. Todas. Os evangélicos têm problema com a teologia adventista. Os evangélicos têm problema com a ligação do Ariovaldo com o PT. Sim. Não estou aqui falando para demérito dele, uma escolha dele. Sempre foi algo muito claro. Ele é sincero, ele acredita nisso. Sim. Ele foi parar naquele caminhão lá lá em Santo André. E ele nunca escondeu, né? Nunca escondeu isso.
Mas eu não. Em 2007 eu comecei o Rio de Paz pegando pesado com o PT. Eu fiz manifestação em frente à porta do Palácio do Planalto. Eu fiz a campanha Queremos Escolas e Hospitais no Padrão FIFA. Condenei publicamente o PT ter usado verba pública para organizar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Sempre disse que o mensalão e o escândalo da Petrobras são irrefutáveis. Eu não votava no Lula desde da sua primeira vitória, do Lula 1. Porque depois que eu tomei conhecimento, inclusive com informação de bastidores da corrupção do PT, eu falei, eu não quero mais papo com o PT. Porque traiu a causa. O envolvimento é escancarado com corrupção. Você pega, por exemplo, o que o Frei Beto fala. Por que ele saiu do PT? Pega a Marina, pega o Chico Alencar, pega o Gilberto Carvalho no Democracia em Vertigem, quando ele diz onde o PT errou. Eu fui a Brasília. Uma vez me pediram para... eu não fui recebido pelo Gilberto Carvalho, fui para o gabinete dele, lá conversar com assessores dele, tal, queriam saber meu ponto de vista e tal, como militante e tal, de movimento social. Eu disse, vocês erraram. Vocês deveriam estar nas redes sociais, estão gastando tempo, muito tempo, queimando a sua imagem em nome da governabilidade, fechando com a banda podre do Congresso Nacional em nome da governabilidade. Eu lá no gramado do Palácio do Planalto, lutando para que o Renan Calheiros não ganhasse a presidência, e lá dentro o PT apoiando a reeleição do Renan Calheiros, em nome da governabilidade. Aí eu vejo os problemas estruturais, a péssima qualidade dos serviços. Estou dentro da favela e falo, mas meu Deus, foram muitos mandatos. É muita miséria, é muita pobreza. Aí você diz assim, mas por que você votou no Lula? Por amor pela República. Amor pela igreja. Pode parecer piegas o que eu estou falando, mas eu não conheço nenhum presidente da República de influência mais deletéria para o nosso país do que o Bolsonaro. Quando eu voto no Lula e declaro publicamente o meu voto, eu digo que se essa eleição fosse entre Fernando Collor e Itamar Franco, eu teria votado no Itamar Franco. Se fosse entre Fernando Collor e José Sarney, eu teria votado no José Sarney. Se fosse entre Fernando Collor e FHC, teria votado em FHC. Se fosse entre Fernando Collor e Temer, teria votado no Temer. E se fosse entre Fernando Collor e Bolsonaro, eu teria votado no Fernando Collor. Então, qual foi a razão de ser do meu voto? Eu falei, se eu ficar calado, é difícil, eu não me lembro de ter dito isso em alguma entrevista. Se eu ficar calado, não disser em quem eu vou votar, vão dizer o seguinte, Antônio vai anular o voto. E a margem era curta. O senhor se sentiu, assim, na obrigação de influenciar não, um amigo meu... o pleito. Claro, um amigo meu muito piedoso, ele falou o seguinte, Antônio, o que você fez com a sua imagem, a gente pode comparar o sujeito que urina na piscina e o sujeito que vai para o trampolim e urina do trampolim na piscina. Você escancarou, você declarou o seu voto no Lula. Então, por que eu fiz? Porque eu falei o seguinte, as pessoas precisam saber o seguinte, nós temos que acabar com a presença de Bolsonaro nos cultos. Porque tudo que ele faz é posto na conta da igreja. E outro ponto, o Lula com todos os problemas do Partido dos Trabalhadores, eu vou ser franco, quando os evangélicos me chamaram para ir para São Gonçalo, para participar de um evento no qual o Lula estaria presente, me disseram para mim, e nós vamos lá para pedir perdão a ele pelo que a igreja fez com ele. O quê? Não conte comigo. Eu nunca vi a liderança do PT pedir perdão pelo que fez com o Brasil. Nunca vi. E fizeram. Não tem como negar, são fodas. Você tem réus confessos. Olha o Palocci. Amigos, pessoas de dentro. O genuíno. Genuíno, não tem como negar. Agora, como é que eu vou negar, por outro lado, o compromisso, ainda que imperfeito e singular,
que esse partido demonstrou ter com o pobre. O problema é o seguinte, é muito difícil você lidar, Rodolfo, com alguém que é capaz de lançar um olhar sóbrio sobre essa realidade, que faz com que você faça declarações, que o leve a fazer declarações aparentemente contraditórias. Estou eu aqui falando sobre a corrupção. Mas, meu Deus, ao mesmo tempo você tem o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, os institutos federais, você tem o SUS, você tem o Bolsa Família. Outra coisa, você tem a democracia. Você tem o impeachment da presidente Dilma, a prisão do Lula e uma esquerda que respeitou a democracia, que não meteu fogo nesse país. Apesar de irada, furiosa. E outra coisa, não queira comparar. Eu fico até emocionado. A relação do eleitorado do Lula com o eleitorado do Bolsonaro. O eleitorado do Bolsonaro não tem o que dizer do ponto de vista de política social que tem mudado a história. E o eleitor do Bolsonaro, o Lula tirou milhões da fome. É essa a realidade. Então eu não estava diante de males que se equivaliam. Quando o Lula sai da prisão e faz o primeiro discurso, eu falei isso para o Reinaldo Azevedo numa entrevista, é como se eu tivesse sintonizado na rádio. Sai aquele discurso, canalha, canalha, eu não te estupraria. E de repente alguém falando de pobre. Eu não estou dizendo que o Lula, de vez ou outra, não fala, quer dizer, não mede as consequências daquilo que ele diz, mas do ponto de vista, meu Deus, das grandes iniquidades presentes nesse país, ele começou a falar algo que o povo precisava ouvir, que não dá para você conviver com essa miséria, com gente voltando para o mapa da fome e tal. Então, e aí eu não me arrependi, Rodolfo, porque não me arrependi pelo seguinte motivo. Teve vídeo meu que alcançou 3 milhões de visualizações. Se você me permite dizer, eu participei dessa vitória. Agora, a entrevista que o senhor me concedeu, que foi publicada no site da Veja, ela também teve... Ela ficou entre as 10 mais lidas do veículo. Se não me engano, ficou entre as 3 mais lidas. Isso. Então, repercutiu graças muito. a Deus. E outra coisa, Rodolfo, tem aquele papo do siga o dinheiro, né? Para você saber onde está a maracutaia. Quando você faz essas opções, siga o dinheiro. Qual é o interesse? Por que ele está falando isso? Vamos lá. Eu me insurgi contra 70% do povo evangélico. As portas se fecharam no país inteiro. Hoje eu vivo de ajuda de rede social. Nenhuma instituição mais me sustenta. Recebo alguma coisa da rede Pequenas Igrejas. Tudo, gente que eu nunca vi na vida, a maioria. Gente que lá do Maranhão, do Nordeste, do Sul, que dá aquela ajuda, aquele pingado. Que te abençoa. Que me abençoa, que me permite viver. Eu perdi tudo. E outro ponto, nunca vi o Lula. Nem vem palanque. Nunca vi a presidente Dilma. Nunca. Eu não tenho vínculo nenhum com o PT. Nunca recebi verba pública do Partido dos Trabalhadores. E outro ponto... O senhor não tem nenhuma vinculação com o partido político? Zero. Não tem, porque ainda não encontrei um modelo de social-democracia aqui no país que merecesse meu apoio. Não acho que o PT seja a referência de social-democracia. Não é referência nem de marxismo, nem de social-democracia. É alguma coisa que não corresponde às aspirações, nem de comunistas, nem de defensores da social-democracia, como eu sou. Sabe? Agora, é claro, tem suas virtudes. Então, eu estou aqui falando na condição de alguém que não sou recebido em Brasília. Quando eles vão falar sobre segurança pública, não chamam a ONG cujas manifestações sobre segurança pública têm mais repercussão no Brasil. Não vou dizer que nós sejamos os que produzem conhecimento que serve de matéria-prima para a implementação de política pública. Nós não somos uma ONG dedicada à pesquisa. Mas do ponto de vista do impacto midiático... Da ação prática... Mas nunca fui chamado para falar com o Lula. Aliás, eu me lembro de uma vez uma ida, assim que eu fui uma figura decorativa no encontro com o José Cardoso. Na época que aquelas crianças morreram em Realengo.
para falar sobre desarmamento. Só isso, mas minha passagem por ali foi uma passagem pífia. Então não tem nada. E outra coisa, e se você voltar na história, eu faço uma pergunta: por que a esquerda evangélica e a esquerda não evangélica não me convidam para participar dos eventos? O senhor também não é convidado pelos progressistas evangélicos? Nada, porque quando eles ouvem o meu discurso... Por conta da ética sexual. Vários pontos. O calvinismo, sabe... O histórico... Eles te acham reaça? Me acham. Eu deram um livro meu para alguém aí, para algum comunista, o cara falou, mas isso é muito conservador. Sabe? Você não vai ver. Eu nunca acreditei na abolição da propriedade privada dos meios de produção. Nunca acreditei na revolução do proletariado. Nunca. Sabe? Eu não vejo esse proletariado hoje. Sabe? Nunca acreditei e acho o marxismo incompatível com o cristianismo quando Marx se atreve a falar sobre filosofia. É a mesma desgraça cometida que eu vejo no discurso de Freud. Quando Freud sai da psicanálise, do trabalho clínico, e vai para falar sobre Deus, é uma desgraça. E quando Marx tenta me convencer que as relações econômicas e tal são a base dos nossos valores, dessa conversa que nós estamos tendo, que aqui não há objetividade nenhuma. Você tem seus interesses econômicos, eu tenho meus interesses econômicos, não tem nada aqui de cristianismo raiz, de uma visão metafísica, de alguma coisa que transcende a economia, os nossos interesses pessoais, de uma exigência sobre a nossa consciência. Eu olho para isso, é uma loucura. Eu vejo... O Lula falou isso agora aí no documentário da Petra Costa, sobre o erro do socialismo de tentar banir a religião. Sabe? Não tem como. Sabe? É um completo desconhecimento do funcionamento da natureza humana você acreditar que com a revolução do proletariado os templos vão ficar vazios. Isso é um devaneio. As pessoas continuam adoecendo, continuam morrendo, e não apenas isso. Elas olham para a natureza, elas veem pistas de um ser que é encantador. E que ainda que não houvesse inferno nem demônios, faria sentido servi-lo. Você me perdoe aqui porque estou aqui vindo de Fique à vontade. Da trincheira. O senhor foi convidado para falar. Durante a pandemia, em 2021, o senhor fez um discurso muito emocionante ali na CPI da Covid, apontando ali os erros cometidos pelo governo Bolsonaro. Qual é a parcela de culpa do Bolsonaro nas mais de 700 mil mortes por Covid no Brasil? Rodolfo, não temos como mensurar. Você imagine uma senhorinha eu perdi minha mãe para a Covid. Você imagina uma senhora de 80 anos. Você imagina o povo ouvindo o presidente da República dizendo isso é uma gripezinha. As pessoas vão morrer mesmo. Por que parar com a nossa economia por causa dessa pandemia? E prescrevendo remédio, sabe? Sem nenhuma eficácia comprovada, desrespeitando todas as normas sanitárias, tudo que era prescrito por epidemiologistas, infectologistas. Cara, a mudança de ministro, não sei quantos ministros da saúde passaram pelo governo Bolsonaro durante esse período. Ele organizando manifestações públicas que fomentavam a aglomeração, mais preocupado em defender o seu mandato do que salvar aqueles que nele voltaram, dos efeitos dramáticos da pandemia, que fez com que o Brasil chegasse à marca o país, em números absolutos, que ficou na segunda posição, sabe, de mortes pela Covid, 700 mil. E outra coisa, as pessoas em pânico, enterrando seus mortos, chorando sobre eles, evitando sair de casa.
E o seu presidente pilotando jet ski no litoral de São Paulo, jogando futebol, entrando nos bares, sabe, comendo pastel, sabe, assim, querendo, quer dizer, passar a imagem de normalidade, enquanto isso, pessoas morrendo sem oxigênio em Manaus. E a gente vivendo drama, eu vivi um drama na minha casa, que eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque a gente ia para a favela, as pessoas passando fome. Eu entreguei minha vida, eu me despedi da vida, literalmente. Que eu falei, literalmente mesmo, porque eu tinha consciência, eu posso contrair esse negócio. E estava lá na favela distribuindo toneladas de alimentos para o pessoal que estava sem emprego. Não podia mais vender bala, chiclete na Central do Brasil, na linha do trem, as pessoas desempregadas. E eu voltava para casa pensando, meu Deus, como justificar isso? Eu posso estar levando doença para dentro da minha casa, contaminando minha família, mas como eu vou abandonar os moradores da comunidade? Quando eu chegava com a cesta básica, eu vou morrer com essa memória. Sabe, eu me lembro de senhora se jogando em cima de mim, me abraçando, abrindo a despensa e dizendo, olha, moço, foi Deus que o trouxe para cá, eu não tinha mais nada para comer. E eu falava, eu não posso sair daqui, mas eu tenho uma família, minha família é trancafiada, com exceção da minha nora, médica, que dava plantão no Raul Gazola, que foi o hospital que recebeu o maior número de contaminados da Covid e tal, que se tornou uma referência, e ela também. E aí, então, o que é isso, gente? O presidente da República brincando, organizando, fazendo piada com as pessoas experimentando falta de ar. Coisas que eu tenho até constrangimento de reproduzir aqui, porque são ridículas. Não temos como mensurar. E os números estão aí para dizer, né? 700 mil brasileiros mortos pela Covid. Pastor, como o senhor avalia a atuação do Supremo Tribunal Federal no julgamento de Bolsonaro? Algumas pessoas da direita, alguns setores da direita, acusam o STF, o ministro Alexandre de Moraes, de ultrapassarem limites constitucionais e praticarem abuso de autoridade. Como o senhor enxerga essa questão? Eu tenho dificuldade, muita dificuldade, Rodolfo, para falar sobre economia e para falar sobre direito. Eu não tenho formação nenhuma coisa nem outra. Mas o que o senhor pensa? O senhor como um mas ativista, do que eu vi, um ativista, um pensador. Do que eu vi. Olha só. É evidente que o Bolsonaro tentou subverter a ordem democrática. Primeiro, seu discurso de campanha, com tudo que ele revelou, quer dizer, ele deixou claro ao que ele estava disposto a fazer caso as coisas saíssem do eixo, segundo o modo dele de ver o funcionamento, vamos assim dizer, da República. Então, um homem que sempre elogiou o período do regime militar, ditadura militar, favorável à tortura. E aí, então, nós vemos esse homem o tempo inteiro do seu mandato ameaçando o país com golpe. Eu não consigo me imaginar, Rodolfo, numa manifestação que esteja sendo organizada para mim, ou da qual eu participe, em que eu veja uma bandeira pedindo fechamento do Congresso Nacional e o retorno do regime militar, que eu, com o microfone na mão, não estabeleça como condição de eu continuar no evento, que a faixa, que a bandeira, seja o que for, seja removida dali. E eram faixas gigantescas com as pessoas pedindo intervenção militar. Ele se cerca de militares. Nas redes sociais, golpistas o tempo inteiro falando, e ele nunca deixou clara a posição dele, de que ele é contra o golpe militar. E aí é o que você aplica
ao mensalão e o escândalo da Petrobras. O volume de gente próxima a ele que testemunhou esse espírito totalitário, golpista no Bolsonaro. Então você tem o seu ajudante de ordens, você tem o comandante do Exército dizendo, eu vi. E cheguei a dizer para ele que se ele prosseguisse naquilo, teria que dar ordem de prisão. O da Aeronáutica também falou que, quer dizer, tanto um quanto o outro foram fundamentais para que o golpe não fosse consumado. E houve uma minuta. Houve uma minuta. Então, é um volume muito grande. Você me dizer que o 8 de... Olha, eu sei o que é organizar manifestação. E sei o que é organizar manifestação em Brasília. Eu sei o que é a polícia vir para dentro de você e você ter que desmanchar a instalação. E todo mundo com pistola, com porrete na mão, de madrugada chegando e dando ordem e tal. E eu ansiando, já vivi numa das últimas manifestações, eu ansiava pela chegada da imprensa, para que as câmeras e as lentes e tal dos fotógrafos... Eles guardassem vocês. Pois é, protegesse a gente. Você chegar onde aquela multidão chegou, sabe? O serviço de inteligência não se antecipar ao que houve. Você não proteger aqueles prédios públicos. E outra coisa, que você ter manifestante com aquele nível de perícia, de habilidade de conduzir os caras, as cenas deles quebrando as janelas, abrindo as portas, foi um negócio muito bem feito, muito articulado, foi uma coisa pensada. Não estou dizendo que não havia ali senhorinhas com a Bíblia na mão, não tinha gente ali que foi levada pelas circunstâncias. É claro, você é bombardeado pelo WhatsApp, manhã, tarde e noite, que as portas das igrejas serão fechadas, que o comunismo que o comunismo vai dominar o país. Tinha, inclusive, muitos pastores evangélicos pentecostais. Muitos. E pastoras e que foram presos. Eu falei diversas vezes, vai haver tentativa de golpe, gente. Olha os pastores, o que os pastores estão... Teve um pastor presbiteriano na cidade de Londrina. Eu acho que esse vídeo foi tirado do canal da igreja. Ele diz o seguinte, para uma igreja lotada, o Brasil precisa de um golpe militar. Pastor bem conhecido. Porque o brasileiro só reconhece a linguagem da força. A igreja aplaudiu esse pregador. Aplaudiu. É muita hipocrisia. Então, ficou evidente, sabe, que para eles o problema é que eles não conseguiram mensurar o quanto o aumento dos preços dos alimentos e da gasolina, o comportamento indiferente do Bolsonaro durante a pandemia. Mas, pastor... Eles trabalharam para o retorno do presidente Lula. O Lula teve seus méritos. Tem uma história. Mas a sua avaliação... O senhor acredita que o STF, como alguém que observa o que acontece... Salvou a democracia. Mas o senhor acredita que há algum tipo de excesso sendo cometido? Sim, olha, eu não disponho de um preparo técnico. Hoje, lendo os editoriais da Folha de São Paulo, do Globo, então eles falando que a determinação das medidas cautelares do Alexandre de Moraes, assim, tem coisa ali que é confusa, o que é entrevista, o que é live, o que é postagem dele, porque ele aparece, alguém grava e põe, ficou alguma coisa meio difusa. Mas, Rodolfo, se não há nenhuma punição, especialmente para os mentores do golpe, o que você vai dizer para os ladrões de galinha que jazem no sistema prisional brasileiro? 70% da nossa população carcerária é composta por
homens e mulheres que foram parar atrás das grades pela dinâmica do tráfico de drogas e por dano ao patrimônio público. É um país que prende muito e prende mal. Eu me lembro de ter visto na Polinter de Neves, aqui em Niterói, quando trabalhava lá, fazendo atividade humanitária, de um rapaz de ter parado lá por ter furtado um bacalhau. Como é que você vai olhar nos olhos dessa gente? Como é que você vai chegar? O país fica ingovernável. Basta alguém chegar para essa gente e dizer: olha como que a banda toca. Olha como que para vocês é o rigor da lei. Para eles é a completa condescendência. São dois modos de lidar com o povo brasileiro. E nós não podemos nos esquecer do espírito homicida do golpe. Porque eles não são idiotas. São idiotas para fazerem muitas coisas que fizeram. Agora, não são idiotas a ponto de não conceberem a possibilidade de uma reação nas ruas. O pastor, o senhor acredita que o próximo ano será tão polarizado como foi 2022? A polarização está aí, e como há um componente psicopatológico nela, eu acredito que a batalha vai ser longa para pacificarmos o Brasil. O que eu quero dizer? Eu acredito... O senhor está fazendo menção, por exemplo, à psicologia social? Isso. De Freud? Eu acho que nós estamos vivendo um fenômeno psicológico de massa que impede as pessoas de enxergarem aquilo que elas não querem ver, em razão do ódio. No meio de uma massa, os indivíduos fazem coisas que eles jamais fariam se estivessem, por exemplo, sozinhos. Né? Sem dúvida, é isso. Mas tem mais. Eu tenho estudado muito sobre massacre e genocídio. E não há um caso sequer de massacre, de genocídio, nos quais você não tem a presença de intelectuais, de jornalistas, de pastores, de padres, de lideranças religiosas, fomentando ódio. Há uma insegurança, há um medo forte na população de que o pior aconteça, e esses massacres, esses genocídios, são antecedidos sempre por esse discurso que faz com que a culpa de todos os males seja posta sobre um movimento político, sobre uma raça, sobre uma religião. E aí, então, com essa coisa sendo alimentada diariamente a partir de mentiras, você vai criando, sabe, no imaginário das pessoas um mundo que, olhe para a Iugoslávia, o sujeito pode amanhecer disposto a matar o vizinho, com o qual ele se divertia, bebia sua cerveja, sabe? Conversava nas ruas e de repente você identificar aquela pessoa como membro do grupo que mais ameaça o bem-estar seu e de sua família. Você vai conversar com uma direita conservadora, extrema direita conservadora, eles têm o PT e tudo que pode ser de esquerda como inimigo da vida, né? Da família, da república, da pátria e tal. Agora, eu vejo esse mesmo fenômeno em parte da esquerda. Eu só acho o seguinte, do ponto de vista da igreja, essa esquerda que vive esse fenômeno psicológico,
que faz com que você veja tudo em termos de preto e branco. Essa visão maniqueísta Ela da é realidade, né? isso, ela é isso, que vê todo conservador, se é de direita, se é conservador, É se não abraçou a pauta identitária, se esquece que o bolsonarismo não representa o verdadeiro pensamento conservador. Martin Lloyd Jones era conservador. Nós podemos considerar John Stott conservador, C.S. Lewis conservador. Então o problema é que eles atacam uma caricatura. O bolsonarismo, o trumpismo, são verdadeiras caricaturas do pensamento conservador clássico. Da direita clássica. Agora, o mesmo ocorre do outro lado. Você dizer que o Kim Jong-un ou que o Fidel Castro, sabe? Você pegar a Revolução Armada aqui no Brasil como a pura... Stalin. O Stalin, né? Como a pura expressão do pensamento de Marx é um absurdo. Sabe? Marx, a revolta armada aqui no Brasil, Marx jamais estimularia uma coisa como essa. Você não tem meios, você não tinha como, não tem chance de vitória. É o que eu estou dizendo. O que eu vejo hoje é o seguinte: essa esquerda, ela é hoje o América, é a portuguesa, sabe? Agora o Flamengo, o Corinthians é a direita. Então é uma coisa muito maior. Essa direita entrou. E entrou em razão dos erros, né? Mas essas lógicas de grupo o senhor percebe também na esquerda, assim como na direita, né? Eu percebo porque eu vivi. Enquanto eu não me posicionei com relação ao Bolsonaro, eu padeci nas mãos da esquerda. Se você pegar as mensagens que me eram enviadas pelo Twitter, você verá gente ligada ao PT dizendo que a TV Globo estava por trás do Rio de Paz e que nós éramos membros do partido da imprensa golpista. Que nossas manifestações eram manifestações fomentadas pelo PSDB. E tudo que acontecia no PSDB, eles mandavam mensagem para mim, dizendo: e aí, não vai levar suas vassourinhas não, aquelas que você levou para Brasília. Chegaram ao ponto de dizer que o Demóstenes Torres tinha comprado aquelas vassouras que nós usamos num ato contra a corrupção em Brasília. Então, você não queira cair nas mãos desse setor da esquerda. Agora é aquilo. É tão obtuso. Só perde no volume. Só perde no volume. E é claro, sendo que eu diria o seguinte: nas ocasiões no púlpito lá na Barra, em que eu peguei pesado com o PT, especialmente no período do mensalão, tem outras coisas que não convém falar. De gente que testemunhou a corrupção, que viu, sabe? Desvio de verba de hospital, de gente que hoje aí fala em nome do PT e tal, e combate o bolsonarismo sem a mínima autoridade moral. Pastor, para a gente encerrar essa entrevista maravilhosa, obrigado, prazerosa. Obrigado. Qual mensagem o senhor gostaria de deixar para o nosso público? Primeiro, que não há nada mais lindo que o Evangelho. Que o cristianismo bolsonarista, da extrema-direita conservadora, não é o cristianismo do Novo Testamento. Que eu sou cristão em razão do meu encanto pela beleza da mensagem de Jesus. E que, portanto, eu peço que as pessoas separem Cristo da instituição religiosa. Que ninguém deixe de perder o encanto por Jesus em razão do fato do bolsonarismo ter feito o que fez com a causa do Evangelho. As Escrituras declaram que os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, eles não podem ser governados sem o seu consentimento. Agora, as Escrituras declaram que os seres humanos caíram.
E como disse C.S. Lewis, eu não quero a democracia por acreditar que todos os seres humanos são tão extraordinários, tudo que todos são suficientemente maus. Todos, sem exceção. A ponto de nenhum deles poder ser investido de um poder absoluto. Que a nossa natureza não dá conta. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Que a democracia, portanto, é corolário do que o cristianismo ensina. Resumindo, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele não pode ser governado sem seu consentimento. O ser humano caiu. Portanto, ele não pode ser investido de uma autoridade absoluta. Portanto, que nós busquemos soluções democráticas para os problemas da democracia. Essas soluções são mais lentas, mas são mais duradouras, porque têm legitimidade. Muito obrigado, pastor, por atender o meu convite de forma tão generosa. E me alegro muito por esse encontro. Para você que nos acompanhou até aqui, eu deixo o meu convite. Se inscreva no canal, compartilhe o link com mais pessoas, deixe um like e ative o sininho para receber as notificações. E até a próxima entrevista desta série especial que estamos realizando aqui no Rio de Janeiro.